Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Sistema de Inteligência Diária, parte 24. Capítulo 207, o esboço do desastre. De manhã cedo, uma luz tênue filtrava-se pelas frestas das cortinas, lançando um brilho quente diretamente sobre os olhos abertos de Louis. Instintivamente, ele virou a cabeça e um calor familiar emanou de seu abraço. Era Sif. Seus cabelos curtos, branco-prateados, estavam um tanto despenteados sobre o peito dele, seu rostinho pressionado contra o dele, um sorriso satisfeito nos lábios. Dormindo profundamente. Originalmente, Emily deveria acompanhá-lo na noite passada para gerar um herdeiro. No entanto, ela estava menstruada nos últimos dias e completamente exausta, então Sif, atenciosamente, a substituiu, e ela, naturalmente, aconchegou-se em sua cama. Embora nominalmente um harém, o relacionamento entre Sif e Emily era inesperadamente harmonioso. Não houve confronto direto nem intrigas ocultas, em vez disso, elas eram mais como pilares, uma de cada lado, cada uma protegendo sua própria posição e seus princípios. Ele estivera ocupado rastreando o paradeiro do ninho-mãe recentemente e, inevitavelmente, alguns assuntos governamentais foram negligenciados, mas surpreendentemente, Sif e Emily conseguiram lidar com eles de forma metódica. O primeiro era calmo e reservado, com documentação precisa, o segundo vinha de uma família prestigiosa e possuía fortes habilidades diplomáticas. As duas pareciam compartilhar espontaneamente o vazio deixado por Louis, cada uma usando seu próprio método para manter a ordem no território. Eles são realmente confiáveis, ele riu, estendendo a mão para puxar a ponta caída do cobertor para Sif. Em seguida vinha o momento mais esperado de cada dia. Louis moveu levemente a mão direita no ar. Com uma leve ressonância, uma tela de luz translúcida desdobrou-se lentamente diante de seus olhos. Atualização diária do sistema de inteligência concluída. 1. Vaio conseguiu avançar com sucesso, alcançando o posto de cavaleiro de elite intermediário. 2. A bruxa do desespero, devido à destruição do segundo ninho da mãe, decidiu antecipar o plano, engolindo o norte, para 10 de outubro. 3. O estado mental de Shiro, líder dos Jurados da Neve, deteriorou-se rapidamente e foi classificado como profundamente perturbado. Incitado pela bruxa do desespero, ele decidiu mobilizar-se completamente e lançar um ataque em larga escala contra a fronteira norte do Império Sangue de Ferro. Assim que a primeira notícia foi divulgada, Louis fez uma pausa. Então, ele não conseguiu conter o sorriso. Vai, ele havia conseguido romper barreiras repetidas vezes. Esse garoto tinha apenas 12 ou 13 anos, certo? Mesmo que ele fosse colocado na Academia de Cavaleiros Imperiais, isso representaria o limite máximo de progressão que ele poderia alcançar. Além disso, ele só havia treinado por 1 ou 2 anos, o que o tornava um dos cavaleiros mais talentosos do Império atual. Isso era o que se chamava de gênio. Talento excepcional, compreensão surpreendente e cultivo que praticamente não exigiram desvios. Enquanto outros avançavam camada por camada, ele ativou diretamente um teletransporte que abrangia todo o mapa. Louis fez o seu melhor, contando com um sistema diário de inteligência para adquirir alguns recursos de primeira linha, o que o ajudou a recuperar sua aptidão, mal atingindo o nível básico de um tanto talentoso. Mas ele ainda não conseguia enxergar a poeira levantada por um gênio como Vaio. Contudo, com o aprimoramento da magia, sua própria força havia atingido o nível de um cavaleiro extraordinário. Graças à técnica de meditação original, seu rápido progresso em poder mágico foi suficiente para deixar todos os magos da Floresta Mágica boquiabertos. Portanto, não há motivo para preocupação. Além disso, é sempre uma alegria ver as pessoas da sua própria família se fortalecerem. Em comparação com a sensação de crise por ter sido ultrapassado, a satisfação de ver alguém que você ajudou a crescer foi, na verdade, muito maior. Os lábios de Louis se curvaram lentamente para cima, num pequeno sorriso. Mas ao deter o olhar na segunda informação, ele subitamente enrijeceu, incapaz de sorrir. A bruxa do desespero decidiu avançar com o plano, engolindo o norte, com data de lançamento prevista para 10 de outubro. Droga, praguejou ele baixinho, com as pupilas ligeiramente dilatadas e a expressão ficando um pouco mais fria. A destruição do ninho-mãe, ironicamente, aproximou o desastre. Engolindo o norte, esse é o nome. Essa foi a primeira vez que ele viu o escopo completo e o codinome desse plano com precisão, através do sistema de inteligência. Por meio do sistema diário de informações, ele sempre soube que a bruxa do desespero estava tramando um plano muito grande, e tinha vagamente imaginado que estivesse relacionado ao ninho da mãe e à disseminação da casa corrompida, mas só agora ele confirmou completamente. O objetivo do adversário era a completa aniquilação e destruição de todo o norte. Uma verdadeira louca. Ele se sentou lentamente, ereto, com as pontas dos dedos tocando levemente o joelho, enquanto seus pensamentos fervilhavam de atividade. Um surto em larga escala como esse, causado pela doença das larvas de moscas, uma vez fora de controle, poderia até mesmo ameaçar toda a região norte. Uma vez que os humanos eram infectados e transformados em casa devorada por vermes, a disseminação era extremamente rápida e difícil de erradicar, tornando impossível lidar com a doença por meio de métodos tradicionais de guerra. Mas à medida que seus pensamentos mudavam, ele de repente percebeu algo. Avançar com isso pode ser uma coisa boa para mim. Se essa guerra eclodisse no inverno, a eficácia de seus sistemas de armas térmicas desenvolvidos e o poder de combate dos cavaleiros seriam suprimidos pela neve intensa e pelo frio extremo. Um surto precoce, embora um ataque surpresa, não o deixaria em grande desvantagem em termos ambientais.
Ele então analisou a terceira informação. O líder dos Jurados da Neve, Shiro, enlouqueceu e, instigado pela Bruxa do Desespero, decidiu reunir todos os guerreiros para lançar um ataque em grande escala à fronteira norte do Império Sangue de Ferro. Uma luz brilhou na mente de Louis, e todas as informações e pistas se encaixaram. O quebra-cabeça estava completo. Isso não era o delírio isolado de um único louco, mas um plano meticulosamente planejado, passo a passo rumo ao abismo. A Bruxa do Desespero já havia claramente estabelecido as bases do inferno para o norte. O que ela queria? Ela queria arrastar todo o norte para uma guerra descontrolada entre as casas devoradas por vermes, desencadeando o colapso total da ordem e a paralisia da sociedade humana, transformando toda a região em um foco de caos. Tudo por um propósito maior. E sua ferramenta era o ninho materno. Essa era uma construção sinistra capaz de infectar todas as coisas e transformar a vida, possuindo capacidades de infecção e reprodução extremamente eficientes, capaz de criar dezenas de milhares de domésticos devorados por vermes em um curto período e incorporá-los a um exército. Mas essa não foi a parte mais assustadora. O que era verdadeiramente arrepiante era o seu método de manipulação. Ela usou o pretexto de deuses antigos prestes a despertar para incitar os fanáticos religiosos dos Jurados da Neve, instigando-os a capturar e sacrificar nobres e cavaleiros, oferecendo rituais de carne e osso aos deuses. Mas na realidade, aqueles sacrifícios que foram capturados não serviram para o advento de alguma divindade etérea, mas sim para nutrir o ninho-mãe. A aura de batalha primordial, em suas linhagens sanguíneas, era precisamente a fonte nutricional mais necessária para o jovem ninho materno, o alimento mais puro. Seu sangue e alma seriam devorados pelo ninho materno, transformados em catalisadores para o crescimento das larvas, permitindo-lhes completar explosivamente sua evolução em um determinado ponto, de formas incubadas para formas completas. E uma vez que o ninho-mãe completasse sua evolução, os primeiros a serem abandonados seriam esses fiéis seguidores. Os Jurados da Neve acabariam se tornando sacrifícios para sua própria fé. Eles seriam literalmente drenados até a última gota, suas formas distorcidas, suas consciências remontadas, transformando-se por fim em legiões inconscientes da casa devorada por vermes, impulsionadas pelo ninho materno, tornando-se a primeira onda de sangue a atacar o norte. Tragicamente, eles acreditavam que estavam anunciando um milagre divino. Seus corpos, suas habilidades de combate, sua aura de batalha, tudo seria instantaneamente reciclado e refeito pelo ninho-mãe, eventualmente se transformando em máquinas de matar inconscientes da casa devorada por vermes. Ao pensar nisso, Louis começou a suar frio. Se tudo isso não passava de loucura, o que se seguiu foi o próprio pesadelo. A ordem da Bruxa do Desespero para que Shiro, líder dos Jurados da Neve, reunisse todos os guerreiros provavelmente significava um último grande ataque. Converter todos os Jurados da Neve em legiões da casa devorada por vermes de uma só vez. E sua aura de batalha se tornaria a lâmina afiada do desastre. Ainda mais assustador, esses Jurados da Neve de elite também possuíam uma técnica de combate antiga e aterradora, linhagem em ebulição, que ativava a fúria da linhagem, ao queimar sangue, concedendo um poder explosivo de combate aterrador por um curto período. O coração de Louis apertou. Se a família devorada por vermes pudesse herdar essa habilidade, isso significaria. Esses membros da família devorada por vermes não apenas possuiriam aura de batalha e habilidades em artes marciais, mas também poderiam ativar a fúria da linhagem, em combate, desconsiderando completamente a si mesmos e mantendo esse estado aprimorado ao devorar seres vivos. Isso não seria mais uma mera infecção, mas uma guerra evolutiva com aprendizado e capacidades predatórias. Se o norte realmente caísse em tal catástrofe, não se tornaria apenas uma terra devastada pela guerra, mas perderia completamente o controle, tornando-se uma terra profanada governada pelo ninho da mãe. Além disso, a Bruxa do Desespero pode ter um propósito ainda mais profundo. Após reunir todas as informações, Louis não conseguiu evitar um arrepio. Foi um tremor que surgiu das profundezas do seu coração, como testemunhar uma destruição irreversível se formando silenciosamente na escuridão. E justamente quando ele estava absorto nessa dedução aterradora, houve um leve movimento ao seu lado. Louis? Sif havia acordado. Ela ainda estava enroscada em seus braços, seus cabelos branco-prateados espalhados sobre o peito dele, os olhos ainda turvos de sono. Mas ela imediatamente percebeu a anormalidade nele. Você não parece bem, aconteceu alguma coisa? Ela delicadamente segurou as pontas dos dedos dele em sua mão, num gesto como se tentasse compreender a inquietação em seu coração. Louis piscou com a expressão momentaneamente rígida. Então balançou a cabeça forçando um leve sorriso. Não é nada, só estou um pouco cansado ultimamente. Sif olhou para ele por 2 segundos, aparentemente querendo dizer algo, mas acabou apenas assentindo com a cabeça. Então você também deveria descansar mais. Não carregue tudo sozinho. Ela enterrou o rosto no peito dele, a voz tão baixa que era quase inaudível. Você não é um deus? Ele murmurou baixinho em resposta, mas não deu mais explicações. Essa questão era complexa demais e séria demais. Ele nem sabia por onde começar a explicar. Mais importante ainda, mesmo que ele falasse, isso não resolveria o problema. Neste momento, essas realidades aterradoras eram as condições objetivas apresentadas diante dele. Ele precisa resolver isso. Ele precisa impedir isso. É que o tempo que lhe restava era muito curto. Mesmo assim, seu cultivo diário não podia ser negligenciado. Seu cultivo de aura de batalha quase havia atingido um ponto de estagnação, sem nenhum progresso por vários dias.
E o cultivo do poder mágico, que deveria ser o momento de maior concentração do seu dia, por algum motivo, sempre lhe trazia pensamentos perturbadores durante a meditação. Suspiro, minha mente ainda está inquieta, murmurou Louis, franzindo ligeiramente a testa. Ele balançou a cabeça, interrompeu seu cultivo, absorveu o cansaço persistente e se levantou para se lavar e trocar de roupa. No instante em que a água fria espirrou em seu rosto, foi incrivelmente refrescante e, de certa forma, reanimou seu espírito. O salão de refeições estava tranquilo como de costume. Emily ainda não havia se levantado, talvez ainda estivesse descansando devido ao desconforto. Sif, no entanto, já estava sentada à mesa, tomando seu mingau em silêncio. Ela não perguntou muito, simplesmente olhou para ele, em silêncio, empurrou uma tigela de mingau aquecido em sua direção. Você está comendo muito pouco, disse Sif suavemente. Respondeu ele o mais alegremente possível, tranquilizando-a para que não se preocupasse. Depois do café da manhã, Louis se levantou vestindo sua capa. Vou encontrar Mac para confirmar o posicionamento defensivo. Capítulo 208. Preparativos para a guerra. Após o café da manhã, Louis chamou Mike e juntos eles subiram à torre mais alta do castelo, contemplando todo o campo de neve e a linha defensiva do território da Maré Vermelha. Mike deu um tapinha no parapeito da janela, com um toque de orgulho nos olhos. Após o teste de gestão que você propôs da última vez, as instalações defensivas em vários locais, especialmente os conjuntos de construções de terra, estão agora quase totalmente equipadas. Ele apontou para baixo e continuou. Em primeiro lugar, os 2 edifícios de terra recém-construídos na própria Maré Vermelha, bem como 5 em outros territórios circundantes, estão agora todos concluídos. Embora não se comparem às instalações completas e às excelentes condições de vida deste antigo edifício, são mais do que suficientes para serem usados como armazéns ou abrigos. Essas construções de terra priorizam a praticidade. Elas são equipadas com portões selados que podem resistir a ataques em grande escala ou frio intenso. As paredes são feitas de taipa de pilão com 4 metros de espessura e uma camada interna de tijolos de pedra cinza escuro transportados do nosso lado. Mike ergueu o queixo, com um tom ligeiramente orgulhoso. Mesmo com um ariete, levaria de 10 dias a meio mês para romper a barreira. Além disso, projetamos as escadas com mecanismos de travamento predefinidos. Assim que os inimigos ultrapassarem o perímetro externo, podemos selar imediatamente as escadarias? Esqueçam os jurados da neve, até mesmo pessoas ficariam presas como ratos mortos se entrassem. Ele fez uma pausa, seu olhar percorrendo as fortalezas defensivas distantes. Agora, todo o território da Maré Vermelha é uma linha defensiva impenetrável. Louis acenou com a cabeça, expressando sua aprovação. Então ele se virou e perguntou, e quanto às armadilhas ao redor? Estão todas instaladas? Mike endireitou imediatamente as costas com uma expressão séria. Estão todos dispostos de acordo com seus padrões. Troncos rolantes, armadilhas de buraco e declives podem ser interligados. Ele apontou para a trilha na montanha, explicando cada uma delas. Primeiro, o caminho sinuoso com inclinação inversa. Transformamos a trilha original da montanha em uma suave encosta em zigue-zague. Isso não só retarda o avanço inimigo, como também nos permite armar emboscadas a cada esquina, criando fogo cruzado. Em segundo lugar, armadilhas de troncos rolantes. Troncos rolantes com pontas são pré-posicionados no topo de cada declive. Assim que o mecanismo for acionado, a gravidade os fará cair sobre as forças inimigas, causando imensas baixas durante cargas densas. Terceiro, armadilhas de fosso coordenadas. Também aproveitamos o terreno para cavar muitas armadilhas de fosso escondidas. Durante o combate, esses obstáculos podem dificultar ainda mais o avanço do inimigo. Mesmo soldados com armaduras pesadas teriam que se mover com cautela. Assim que o inimigo pisa na trilha montanhosa do território da Maré Vermelha, é como se estivesse caindo numa armadilha. O rosto de Mike transbordava orgulho enquanto falava. Louis assentiu levemente ao ouvir isso, com um tom afirmativo. Muito bem, você se saiu bem. Mike então apontou para a distância, onde uma fileira de postes de metal cravados na montanha era vagamente visível. Aquele dispositivo dispara sempre que há uma vibração, mesmo que esteja coberto de neve, isso não impede a detecção. Até mesmo uma matilha de lobos selvagens pisando nele acionará o alarme. E quanto mais pessoas estiverem por perto, mais óbvio será o alerta. Louis assentiu levemente. É como ter ouvidos remotos, eliminando a necessidade de soldados patrulharem o dia todo, economizando mão de obra e reagindo mais rapidamente. Então ele se virou, olhando pensativamente para a trilha na montanha. Estou pensando. Será que poderíamos instalar um conjunto de paredes modulares de placas de ferro, com pontas de madeira inclinadas embutidas? Em caso de crise, elas poderiam ser removidas de uma fenda para bloquear a estrada principal de uma só vez. Os olhos de Mike brilharam ao ouvir isso, e ele não conseguiu conter as palmas. Placas de ferro com pontas inclinadas? Isso poderia bloquear uma carga de cavalaria, eles não conseguiriam passar. Meu Deus, essa ideia é genial. Louis não parou, continuando a propor suas ideias. Não só isso, mas também poderíamos instalar um par de lança-chamas simples em ambos os lados. Uma vez ativados, uma parede de fogo se ergueria, bloqueando os demais. Mike ficou estupefato, com uma expressão um tanto hesitante. Meu Deus, este projeto é verdadeiramente impecável, mas agora estamos em tempos de paz. Usando placas de ferro, lança-chamas alquímicos e uma grande quantidade de combustível, o custo seria muito alto. Nem mesmo os jurados da neve chegariam a tais extremos. Não são eles, disse Louis em voz baixa. A guerra está chegando. Não apenas contra os jurados da neve, e certamente não apenas contra bandidos, mas uma guerra que vocês nunca viram antes. Mike ficou sem palavras ao ver Louis tão sério. Embora não conseguisse imaginar como seria aquela guerra, ele sabia que seu senhor não falaria sem fundamento. Então ele assentiu solenemente, sua expressão mudando de sua tranquilidade anterior. Entendido, meu senhor.
Se realmente houver uma grande guerra, farei os preparativos mais rigorosos. Não importa quem venha, defenderemos o território da Maré Vermelha. Louis disse calmamente, não se trata apenas de me preparar para o território da Maré Vermelha, trata-se de todos os territórios sob minha responsabilidade. Não, devo dizer todo o condado Pico de Neve. Devo fazer tudo ao meu alcance para protegê-los e salvá-los. Mike ficou sem palavras por um momento, sentindo como se a figura do jovem Lorde à sua frente estivesse envolta pelo sol da manhã, que brilhava intensamente sobre aquela terra gelada. Ele não estava exagerando nos elogios, mas sim um sentimento de respeito que brotava de seu coração. Essa pessoa é como um sol nascente, trazendo uma luz imparável, suficiente para dissipar a longa escuridão de todo o condado Pico de Neve. Após se despedir de Mike, Louis montou em seu cavalo e cavalgou direto para o campo de treinamento dos cavaleiros, nos arredores da cidade da Maré Vermelha. A névoa da manhã ainda não havia se dissipado completamente, mas o campo de treinamento já irradiava calor. Diversas equipes dos cavaleiros da Maré Vermelha, trajando armaduras personalizadas pretas e prateadas, estavam realizando um exercício de combate coordenado com lança-chamas. Os principais operadores de lança-chamas estavam no núcleo da formação, carregando pesados lança-chamas alquímicos, expelindo continuamente chamas escaldantes para criar um bloqueio frontal de fogo. Os operadores secundários de lança-chamas em ambos os lados moviam-se com flexibilidade, cobrindo os flancos com fogo cruzado para impedir que a família devorada por vermes rompesse as linhas. Mais adiante, lanceiros e cavaleiros com espada e escudo avançavam em sincronia, interceptando quaisquer retardatários e formando camadas de defesa com excelente coordenação. Línguas de fogo flamejantes irromperam pelo campo de tiro, sua luz refletindo nos rostos solenes dos cavaleiros. Na plataforma elevada, a voz rouca do oficial tático gritava: mudem de formação, preencham as posições. Continuação da formação parede de fogo rápido. Louis estava de pé na plataforma elevada, seu olhar como uma lâmina, observando todo o processo. A formação de batalha estava operando com muito mais habilidade do que antes, mas a atmosfera permanecia tensa, ainda estava longe do ideal. O choque da batalha contra o ninho da mãe ainda não havia passado. Embora tenha sido uma vitória completa, a ferocidade da família devorada por vermes deixou uma profunda impressão. Agora, isso se transformou em pressão e motivação para todos. Afinal, mesmo o menor atraso pode levar novamente ao desastre. Lambert caminhou até lá, ainda irradiando calor, com a armadura intacta e o suor ainda brilhando em suas têmporas. Ele parou em frente à plataforma e saudou com os punhos cerrados. Meu senhor. Louis assentiu levemente com a cabeça. Houve algum progresso na coordenação tática? Muito mais fortes do que antes, respondeu Lambert com voz grave. As equipes de lança-chamas e as equipes de formação com espadas agora podem realizar alternâncias da parede de fogo em 3 estágios, aumentando a eficiência do bloqueio em quase o dobro em comparação com o mês passado. Ele fez uma pequena pausa, sua expressão tornando-se ainda mais solene. Mas ainda não é rápido o suficiente. Se sofrermos um ataque surpresa da família devorada por vermes, se alguma equipe estiver um pouco atrasada, talvez não consiga fechar a brecha. Louis ficou em silêncio por um momento, simulando mentalmente a batalha que se aproximava. Então ele falou lentamente: fortaleçam imediatamente o treinamento do sistema de parede de fogo. Todas as equipes de lança-chamas, desde a alternância de ritmo e ângulo de cobertura até a troca de combustível e a resposta aos comandos, devem otimizar tudo de forma abrangente. Quero que você seja capaz de completar um bloqueio triplo instantaneamente, mesmo no caos ou durante um ataque, não deixando nenhuma brecha para a família devorada por vermes. Lambert assentiu com a cabeça, um raro sorriso relaxado surgindo em seu rosto. Isso é ótimo. Com isso, pelo menos poderemos produzir mais um lote de cavaleiros de alto nível. Mas o olhar de Louis não se dissipou, pelo contrário, intensificou-se. Ele olhou para a distante linha de defesa, baixando a voz. A guerra está chegando. Devemos usar todas as nossas forças ao máximo antes que ela realmente comece. Lambert ficou ligeiramente surpreso. Ele não sabia a que guerra o senhor se referia. Seriam os remanescentes dos Jurados da Neve? Os rebeldes do norte, desconhecidos e à espreita? Ou aquele terrível ninho da mãe? A noite repleta de lodo e esporos, parasitas desenfreados e camaradas se transformando em monstros passou pela sua mente, e um arrepio percorreu sua espinha. Talvez Louis estivesse se referindo a isso. Mas ele não perguntou mais nada, porque ele sabia que se Louis dissesse a guerra está chegando, então devia ser verdade. Lambert estufou o peito, sua voz nítida e grave. Entendido, meu senhor. Prepararei-me com todas as minhas forças. Capítulo 209. Magos versus cadáveres de insetos. O vento nas terras do norte nunca era suave. No instante em que roçava a face de alguém, trazia consigo uma aspereza implacável. A equipe de investigação da casa devorada por vermes da Floresta Mágica vinha percorrendo essa planície gelada há quase 2 meses. Mas parecia ser uma jornada quase inútil. Mais um dia sem descobertas, disse alguém agachado no chão, soltando um suspiro baixo após uma longa pausa. Estou começando a me perguntar se existe apenas um ninho-mãe. Será que estamos apenas dando voltas em círculos, fazendo um trabalho inútil? A voz soava cansada a ponto de parecer insensível. Outro mago interveio. O que você está dizendo não é sem motivo. Andar às cegas como mosca sem cabeça não é a solução. Ninguém o contestou. O clima nessa equipe de magos começou a ficar um tanto pesado. A arquimaga Flora estava em um ponto de vista elevado, sua expressão calma, mas escondendo um leve sinal de fadiga que ela mesma não havia percebido. Não acredito que exista apenas um ninho-mãe, disse Flora em voz baixa, mas suficiente para que todos ouvissem. Mas, de fato, não devemos continuar procurando sem rumo. Vamos persistir por mais alguns dias. Se ainda não encontrarmos nada, voltaremos e mudaremos nossa estratégia. Seu tom era menos de ordem e mais de uma concessão relutante.
Até mesmo o mago que havia reclamado finalmente se calou ao ouvi-la. Todos sabiam que não era culpa de ninguém, apenas uma tremenda falta de sorte. Tempo, recursos e moral, tudo tinha seus limites. Foi somente 2 dias depois que eles finalmente se depararam com algo incomum. Olha, ali avisou o batedor na frente por meio de uma breve mensagem mágica, com a voz carregada de tensão e incerteza. Eles olharam na direção indicada. A neve acumulada na orla da floresta estava sendo esmagada por uma coluna de passos pesados. Era um grupo em marcha, atravessando o vale raso pela floresta em uma grande procissão, seus estandartes esfarrapados, suas armaduras incompletas. Mas seu número era imenso, como uma maré castigada pela neve surgindo do coração da planície de gelo, centenas, até mesmo quase 1000 homens. Eles eram os jurados da neve, aqueles vingadores selvagens e ferozes das terras do norte. Eles usavam peles de animais ou trapos, com a pele marcada por totens, alguns empunhando grandes machados, outros cavalgando em lobos. Para onde eles estão indo? Perguntou alguém, mas ninguém soube responder. Os passos de toda a equipe de magos pararam quase simultaneamente. Eles já tinham visto jurados da neve antes, mas geralmente se tratava de alguns indivíduos dispersos, ou no máximo uma patrulha de dezenas. Essa foi a primeira vez que eles testemunharam uma força de 1000 homens se deslocando em formação pela planície de gelo da Terra do Norte. Outra guerra, suponho. Os olhos de Flora escureceram ligeiramente. Ela não gostava de guerra e não queria se envolver. A floresta mágica era inerentemente neutra e não podia intervir nos conflitos políticos entre o Império e as tribos. Eles lidavam apenas com crises e desastres relacionados à magia. No entanto, nesse instante, Dylan, que estava em silêncio, deu um passo à frente. Tenho uma premonição, continuou ele com um tom calmo, porém convicto. Eles estão ligados ao ninho-mãe. Sua voz não era alta, mas penetrava os nervos de todos como uma lâmina de gelo no vento frio. Tem certeza? Flora se virou. Não tenho certeza, disse Dylan, fechando os olhos. É apenas minha intuição. A equipe parou de se mover e virou a cabeça para olhar. As premonições de Dylan nunca falharam. Mesmo que fosse apenas um pensamento passageiro, se ele o expressasse, deveria ser levado a sério. Flora respirou fundo, observando as figuras do grupo dos jurados da neve se afastarem. De qualquer forma, não há outras pistas. Sendo assim, vamos segui-los e ver o que acontece. Mantenham a formação, ativem as magias de furtividade e barreira, todos prestem atenção em suprimir as flutuações mágicas, nenhuma exposição permitida. Assim, eles seguiram silenciosamente o grupo de jurados da neve, estranhamente disciplinado, atravessando a tundra congelada ondulante, até finalmente pararem em um local isolado. Era um desfiladeiro estreito e fechado, como um remanescente após o céu ter se aberto. Gelo e neve se acumulavam lá dentro, e o vento rodopiava e zumbia entre as paredes, como se sussurrasse antigos tabus. No fundo do vale, era possível avistar vagamente os jurados da neve reunidos em grande número, dispostos em formações retorcidas, porém ordenadas, aparentemente realizando algum tipo de ritual. Eles se ajoelharam, entoaram orações e rugiram, enquanto sacerdotes, usando máscaras feitas de ossos de animais e ferro cinza, pareciam estar saudando a chegada de um deus. Os magos não ousavam ser vistos. Estavam de pé dentro de uma caverna distante, tendo lançado inúmeros feitiços de invisibilidade. Isto não parece uma reunião normal, disse Flora, franzindo a testa e ordenando que alguém registrasse aquela anomalia. Todos conversavam, sem entender o que estavam fazendo. Então Dylan, que havia permanecido em silêncio, levantou-se lentamente e caminhou até a entrada da caverna. Deixe-me ver, disse ele. Dylan estendeu a mão direita, seus 5 dedos acariciando suavemente o ar, linhas mágicas ondulando como água, desdobrando-se lentamente das pontas de seus dedos, entrelaçando-se em uma rede mental invisível. Esse era o seu orgulhoso feitiço de percepção, filamentos de ressonância mental. Sua consciência atravessou a barreira, seguindo as correntes de vento até o vórtice mágico no fundo do vale. No entanto, no segundo seguinte, subitamente, ele caiu de joelhos com as veias saltando na testa, como se algo indizível tivesse perfurado sua barreira mental. Dylan, exclamou o mago lançando-se para apoiá-lo. Não me toque! Não me toque! A voz de Dylan estava rouca, gotas de suor frio brotavam em sua testa, seus dentes estavam cerrados com força, até mesmo sua magia estava em tremor caótico. Durante 30 segundos completos, restaram apenas seus suspiros rápidos e o zumbido de baixa frequência de sua ressonância mágica. Finalmente, ele abriu lentamente o punho, seus olhos voltando a focar, como se tivesse acabado de escapar de algum purgatório mental. É o ninho-mãe, sem dúvida, e é 100 vezes mais poderoso do que o remanescente que encontramos da última vez. Ele limpou laboriosamente o sangue do canto da boca com a voz baixa e trêmula. A caverna estava completamente silenciosa. Embora os outros magos não tivessem presenciado isso pessoalmente, ninguém o questionou, pois todos sabiam que o feitiço de percepção de Dylan estava além do alcance dos magos comuns. Foi precisamente esse talento para pressentir o lançamento de feitiços que lhe permitiu ingressar nas fileiras dos arquimagos antes dos 30 anos de idade. Flora, no entanto, franziu a testa profundamente. Embora também fosse uma arquimaga, ela não tinha habilidade para detectar feitiços. Após sofrer a reação negativa, Dylan também tentou concentrar-se e perceber o mal que espreitava no fundo do vale. Mas ela só conseguia detectar vagamente uma onda de malícia em algum lugar no fundo do vale, como um tumor purulento crescendo nas profundezas da carne. Cada toque mental era como uma faca cega raspando a borda de sua consciência, trazendo de volta um arrepio. Esse não é um poder que os jurados da neve possam manipular, sussurrou ela, olhando para a formação no fundo do vale. Todos se viraram para olhá-la.
Por mais selvagens que sejam, ainda são mortais. Mesmo com seu número e organização, não podem estar liderando esse tipo de ritual, analisou Flora com frieza. Portanto, o verdadeiro orquestrador deste ritual é um manipulador mágico oculto por trás deles. Assim que suas palavras foram proferidas, um frio indescritível permeou instantaneamente toda a caverna. Mas não veio do fundo do vale. Veio por trás deles. Não se mexa, sussurrou Dylan, erguendo seu bastão quase instintivamente, mas seu dedo tremia. Não havia passos, nenhuma premonição de flutuações mágicas. Era como se tivessem emergido do próprio silêncio. 3 figuras apareceram silenciosamente na entrada da caverna. Alinhados, eles bloquearam todas as rotas de fuga. Os 3 estavam envoltos em vestes cinza escuras com os rostos ocultos por capuzes, mas não conseguiam esconder a aura nauseantemente anormal que os cercava. Como isso é possível? Exclamou um jovem mago com a voz embargada. Eles claramente haviam preparado 5 camadas de feitiços de invisibilidade, usando até mesmo uma barreira de silêncio. A caverna inteira parecia ter desaparecido do mundo. No entanto, os adversários conseguiram flanqueá-los por trás sem fazer barulho, e não era apenas uma pessoa. Essas pessoas, não, elas já haviam sido humanas, mas não eram mais. Eles estavam ali, não inspirando temor por sua aura, mas por aquela estranha sensação de que a própria existência não deveria existir. Isso fez com que as mentes humanas instintivamente repelissem, estremecessem e tremessem. Esta é a casa devorada por vermes? A voz do jovem mago Aron estava seca, sua garganta quase fechada. Eles são completamente diferentes do que diziam os relatórios. Não consigo me mexer. Eles tinham vindo investigar a casa devorada por vermes, tendo se preparado mentalmente, mas o encontro com esses 3 membros vivos da casa devorada por vermes fez com que esses magos veteranos de guerra tremessem incontrolavelmente. No canto esquerdo, em pé, estava uma pessoa vestindo uma antiga armadura de cavaleiro. A couraça de prata estava coberta de ferrugem, a capa esfarrapada, mas ainda era possível perceber que ele fora outrora um nobre cavaleiro. À direita estava um alto guerreiro dos jurados da neve, ainda vestido com pele de besta de gelo. As tatuagens em seu corpo pareciam ter sido corroídas por alguma substância negra, transformando-se em padrões retorcidos e sinuosos semelhantes a veias que se estendiam até o pescoço e finalmente penetravam em suas órbitas oculares. E o velho que estava parado no centro vestia um manto azul acinzentado esfarrapado, com as bordas rasgadas e manchadas de sangue, e ao ondular o tecido, os padrões antigos ainda eram vagamente visíveis. Um único olhar bastava para saber que aquela pessoa já fora extraordinária. Flora ficou paralisada, com a sensação de ter caído em uma caverna de gelo. Tipo, tio mais velho? Ela murmurou com a voz ligeiramente trêmula, quase não o cumprimentando, mas lamentando sua morte. Os membros mais jovens da equipe de magos olharam para cima, atônitos e sem palavras. LYK? Aquele LYK? Você quer dizer, atendente-chefe do grande mago Jürgen Loken? Espere, essa pessoa não era uma figura importante de 100 anos atrás? Ainda está viva? Não, ele não está vivo, disse Dylan com voz baixa como uma correnteza sob o gelo. Ele já é um lar devorado por vermes, daquele tipo que ainda conserva a consciência. O rosto de uma jovem maga ruiva empalideceu, como se sua última camada de segurança tivesse sido arrancada. Nós estivemos investigando tudo isso justamente para encontrar pistas sobre o grande mago Jürgen Loken, não é? E quanto a ele? E quanto a Loken, o grande mago? Dylan fechou os olhos. Ninguém se atreveu a responder a essa pergunta, mas a resposta já era óbvia. Como LYK havia se tornado uma família corroída por vermes, seu antigo mestre provavelmente também não estava em boa situação. Flora cerrou os dentes e deu um passo à frente, tentando um último apelo. Grande mago Loken, se ainda puder me ouvir, sou Flora, uma maga da Floresta dos Magos. Já nos encontramos antes. LYK não respondeu, não demonstrou qualquer hesitação. Seu rosto humano estava coberto por uma membrana translúcida de inseto que se estendia de sua mandíbula até suas maçãs do rosto, e suas pupilas brilhavam com um brilho cinza mortal. Ele levantou a mão direita. Com um único movimento, o equilíbrio de todo o cânion foi instantaneamente destruído. Campo de colapso gravitacional. O espaço parecia estar sendo agarrado e distorcido por alguma garra gigante invisível, e um vórtice branco acinzentado com dezenas de metros de raio surgiu no ar, desabando violentamente sobre a caverna rochosa onde a equipe de magos estava localizada. Uma série de estalos ecoou no ar, a barreira defensiva estava desmoronando. Eu não consigo mais ouvir os ecos do feitiço? Feitiço de percepção, tudo cortado. Meu campo mágico desmoronou. Vários jovens magos gritaram, horrorizados ao descobrirem que não conseguiam conjurar magia alguma. Até mesmo os feitiços mais básicos de escudo e transmissão de som pareciam ter seus circuitos cortados. Os encantamentos se congelando em suas gargantas e a energia mágica morta em suas palmas. Foi como se tivessem sido repentinamente atirados para o vácuo, perdendo não só o espaço para respirar, mas também toda a sua percepção como magos. Droga, esta é uma magia de domínio de alto nível de gravidade espacial. É comparável a uma magia proibida. Flora rugiu, sua barreira protetora irrompendo em uma luz branca escaldante, mas apenas tremeu precariamente. Ele não é um fantoche da casa devorada por vermes. Ele mantém todas as suas habilidades de conjuração e memória. Lick não está louco. Seu corpo foi completamente possuído. Ela tentou mobilizar contra a magia, entoando em voz grave. Selo de gelo, vórtice congelante. A temperatura do ar despencou e o vapor de água ao redor congelou à força. Uma dúzia de lâminas de gelo formou um anel, liberando uma tempestade fria em contrarotação ao seu redor. A mágica de selamento do gelo formou um vórtice branco-azulado com vários metros de diâmetro no ar, cortando-o, dissipando a forte pressão e abrindo à força um espaço para respirar no campo de colapso. Bum! O gelo e a gravidade se cruzaram e colidiram, e o espaço se contorceu e derreteu como cera. Formação defensiva a implantar.
Quase no mesmo instante em que Flora e Lick se enfrentaram, os magos atrás também reagiram rapidamente, sacando seus cajados e cristais com a inscrição barreira. Guardas múltiplos. Camadas de escudos mágicos desabrocharam como ondulações na água à sua frente, as barreiras sobrepondo-se e entrelaçando-se, formando uma grade defensiva padrão. Eles não eram novatos. Eram magos de batalha experientes que haviam sobrevivido a vários desastres mágicos, com excelente coordenação de equipe, cada movimento feito com julgamento calmo e experiência prática. Mas, de repente, ouviu-se um assobio. Uma figura, como uma sombra negra rasgando o ar, apareceu de repente. Era o cavaleiro transformado pela casa devorada por vermes, ainda conservando uma forma humanoide, mas movendo-se de quatro como uma fera, suas pupilas carmesins refletindo o brilho mágico. Ele avançou rapidamente, quase deslizando pelo chão, tão velozmente que atravessou 3 para-brisas num instante. Rápido desvie. Tarde demais. No segundo seguinte, a barreira contra o vento se partiu como papel fino, emitindo um som estridente de rasgo. Um mago de meia-idade na primeira fila nem sequer conseguiu pronunciar uma segunda sílaba quando seu peito foi perfurado por garras afiadas, morrendo instantaneamente. Ele tem, no mínimo, uma força de nível transcendental. Não em frente de frente. Imobilize-o. Bum. Ao mesmo tempo, do outro lado, o guerreiro da casa devorada por vermes, cuja pele ainda ostentava as tatuagens tribais dos jurados da neve, deu um passo estrondoso. Ele parecia completamente destemido diante do bombardeio mágico, deixando bolas de lava explodirem em seu ombro e lanças de gelo perfurarem seu peito. E mesmo assim continuou avançando em direção à formação. Parem-no! Barreira de espinhos de pedra. O chão estremeceu e grossas pontas de rocha irromperam de debaixo da terra, bloqueando o caminho. No entanto, o guerreiro da casa devorada por vermes simplesmente avançou com o ombro. Ele golpeou a base da barreira com o ombro como um martelo de guerra. A formação mágica rugiu, rachando e se estilhaçando. E toda a estrutura de espinhos de pedra se quebrou e desintegrou como papel dobrado. Ele estilhaçou a barreira de pedra com o próprio corpo? Uma brecha surgiu instantaneamente na formação. Magos de ambos os lados foram repelidos pelo impacto. O grupo de apoio na retaguarda foi forçado a interromper seus cânticos. E a formação mágica explodiu devido à retroalimentação, lançando 3 pessoas pelos ares em direção à luz da fogueira. Recuar. As fileiras de trás dispersam-se e reorganizam-se. Mude para o modo de contenção rápido. A situação tornou-se repentinamente crítica. Embora o grupo de magos fosse experiente, eles nunca haviam enfrentado diretamente uma unidade de combate completa da casa devorada por vermes. Esses não eram zumbis domésticos irracionais, mas máquinas de matar com intenções táticas e poder de supressão. E quando a formação do grupo de magos estava prestes a desmoronar, uma rede de luz azul transparente surgiu repentinamente no ar, como um radar de campo de batalha projetado do mundo mental. Mapa de detecção de trajetória de ataque e implantar. Dylan estava de pé em uma plataforma rochosa elevada, sua figura esguia, mas tão reta quanto uma estaca fincada no chão. Seus olhos brilhavam com tênues padrões mágicos dourados, e suas flutuações mentais se espalharam como ondas, conectando-se rapidamente a Flora e 3 magos de batalha. Flora 10 metros à frente à direita. Convergência do ponto de gravidade espacial. Uma visão translúcida azul clara surgiu instantaneamente diante de seus olhos, como um sentido divino tático adicional, prevendo a projeção do feitiço com 1 segundo de antecedência. O olhar de Flora se aguçou. Ela bateu o pé direito no gelo e todo o seu corpo girou para o lado como um redemoinho, desviando por pouco da investida diagonal de alta pressão de Lick. No segundo seguinte, outro guerreiro da casa devorada por vermes atacou repentinamente pela lateral. Dylan cerrou os dentes e cortou a conexão com um dos magos, empurrando-o à força para fora da trajetória do ataque, enquanto ele próprio suportava o choque da réplica. O impacto mental perfurou seu cérebro como agulhas, e um gosto doce e metálico invadiu sua boca. Não se distraia, ele rosnou com a voz rouca. Sua mão direita se ergueu novamente, o poder mágico ardendo intensamente, desencadeando o segundo feitiço. Onda de interferência de frequência. Num instante, todo o campo de batalha pareceu se encher de um zumbido invisível. Os movimentos do guerreiro da casa devorada por vermes pararam, como se um nervo invisível tivesse sido cortado, sua reação atrasada em 0,5 segundos. Foram esses 0,5 segundos que permitiram ao terceiro mago usar o flashback, sobrevivendo por pouco à beira da garra. Flora também aproveitou a oportunidade para recuperar o fôlego, reorientar sua magia e golpeou o gelo com a mão direita, criando instantaneamente uma formação de gelo. Domínio gelado, lançamento. O conjunto mágico zumbia, e uma geada branco-prateada varria a face do penhasco. O vapor de água no ar condensou-se em neve que voava, padrões de gelo cristalino apareceram no chão e a temperatura caiu instantaneamente abaixo de 50 graus Celsius. Congelamento do terreno. Incontáveis cones de gelo se desprenderam da face do penhasco, irrompendo das veias da terra e forçando a família devorada por vermes a recuar. Barragem de lanças de gelo. Mais de 10 auroras se condensaram em uma forma, lanças de gelo caindo como estrelas, mirando diretamente na garganta e no coração de Lick. Corrente de gelo, essa era sua combinação de feitiços de controle mais eficaz, integrando ataque e defesa, e mirando instantaneamente no inimigo. Mas naquele momento a expressão de Lick era indiferente, e ele cerrou levemente uma das mãos. Feitiço de esmagamento da gravidade. Bum! A terra afundou subitamente, o gelo desintegrou-se instantaneamente e todo o domínio gelado explodiu de dentro para fora como vidro estilhaçado. O feitiço de Flora pareceu ser esmagado por um martelo pesado e invisível, desintegrando-se antes que pudesse congelar completamente. Feitiço de distorção de trajetória.
Aquelas lanças de gelo de alta velocidade repentinamente mudaram suas trajetórias no momento em que se aproximaram do alvo, curvadas à força por trajetórias invisíveis no espaço, passando todas de raspão por ele. Onda de impacto de alta pressão. Um estrondo ensurdecedor pareceu descer do céu. O ar foi comprimido e selado. Flora tentou erguer a mão para criar um escudo, mas o espaço ao redor se fechou como aros de ferro, e a condução mágica foi instantaneamente bloqueada. Rachadura. Ela ouviu nitidamente o som do próprio osso do ombro quebrando, e no instante seguinte, seu corpo inteiro foi arremessado contra o gelo pela forte pressão, jorrando sangue, com o braço direito completamente dormente. No momento da queda, ela só viu a figura esguia na plataforma rochosa elevada, tremendo violentamente. Era Jilin. O zumbido no ouvido se espalhou pelo mundo inteiro. A rede de luz sensorial foi destruída, e o poder mágico fluiu de seus meridianos como sangue. Ele se ajoelhou e deu um passo para trás, como se o mundo estivesse girando. Finalmente aquele corpo exausto desabou com um baque surdo, os olhos abertos, mas já sem foco. Retirada forçada, ordenou Flora suportando uma dor intensa, com sangue escorrendo do canto dos lábios. A formação mágica de gelo se desdobrou repentinamente, ela brandiu seu cajado quebrado, executando parede de gelo, manto de névoa e explosão de gelo sísmica. De uma só vez, selando a entrada do penhasco ao longo da rota de fuga. Uma densa neblina permeava o local, paredes de gelo se empilhavam em camadas, explodindo em tremores, tentando bloquear o caminho do inimigo. Magos do vento rugiram, desencadeando ondas de vendavais que perturbaram a visão da casa devorada por vermes. Os guerreiros da casa devorada por vermes se aproximaram, destemidos. Eles avançaram como uma maré, embarcando numa caçada brutal em meio a sangue e neve. Na tentativa de adquirir uma réstea de esperança, 5 magos se apresentaram para cobrir a retirada. Feitiços explosivos, armadilhas de lava e raios detonaram um após o outro, despedaçando a encosta da montanha e provocando desmoronamento de camadas rochosas, devorando os inimigos, e devorando também seus últimos vestígios. Um foi despedaçado pela família devorada por vermes, 2 foram perfurados por garras gigantes e os restantes foram empurrados para o vale pelo impacto, não restando nenhum osso. Flora cambaleou em direção a Jilin, inconsciente na neve, tentando arrastá-lo para trás com um escudo, mas no instante seguinte, foi atingida pelo impacto de queda de pressão fixa de Lick. Bum! O espaço pareceu colapsar instantaneamente, comprimindo-se como um martelo gigante que caiu com força. Ela foi violentamente atirada contra o gelo, suas costelas se quebraram, sua energia mágica interna fervilhava cauticamente, quase inconsciente. Levem-no embora. Flora tossiu sangue e rugiu. 7 sobreviventes cerraram os dentes, agarrando-se à beira da dissipação mágica, sustentando Jilin em conjunto e arrastando Flora para romper com dificuldade. Em meio a gelo e neve voando, luzes de fogueiras e explosões se entrelaçavam atrás deles. No final, menos de um quarto de todo o grupo de magos conseguiu escapar. Do outro lado, em frente ao altar dos castigados pela neve. A neve fria caía silenciosamente, o ar parecia estar imóvel. Acima da plataforma elevada, a bruxa do desespero, vestida com um manto sacrificial preto como azeviche, permanecia em silêncio. Sua figura era esguia, seus dedos pálidos como galhos secos, mas ela traçava arcos elegantes e misteriosos no ar, como se manipulasse marionetes. Ainda tem uns gatinhos que conseguiram rastejar para fora do altar de sacrifício. Sua voz era como o estilhaçar de sinos de gelo, ou chilrear de insetos se reproduzindo em carne podre, causando arrepios na espinha. Não importa, ela sussurrou com um sorriso suave porém vazio, brincando em seus lábios. Hoje é um dia alegre, digno de ser lembrado. Ela se virou lentamente com sua túnica sacrificial arrastando-se pelo chão, deslizando pela poça de sangue ainda não coagulada como tinta derramada. O sangue escorria silenciosamente por seu caminho, como se estendesse um tapete vermelho em direção ao abismo. Sob seus pés, dentro da pesada camada de rocha negra, uma anomalia colossal despertou lentamente. O enorme casulo que envolvia os ossos de pedra começou a pulsar, o som ondulante como ondas quebrando na praia, fazendo vibrar sutilmente todo o terreno elevado. Rachaduras pegajosas brotaram do núcleo, milhares de ovos de insetos borbulharam e estouraram no plasma sanguíneo, emitindo um odor pútrido. Abaixo da plataforma elevada, milhares de guerreiros dos castigos da neve vibravam em desordem, uma visão ao mesmo tempo arrepiante e emocionante. Ela mesma revelaria os bastidores desse grande caos, planejado por muitos anos. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 210. Ninho da Mãe do Apocalipse. A noite estava tão densa quanto tinta coagulada, e as montanhas foram engolidas por uma névoa sangrenta, restando apenas um imponente altar de pedra, erguido sobre degraus feitos de ossos empilhados. Milhares de jurados da neve usavam armaduras esfarrapadas ou vestes adornadas com ornamentos de osso. Seus peitos estavam esculpidos com densos totens como padrões autoimpostos, carregando consigo piedade e loucura. Eles se ajoelharam cuidadosamente diante do altar com a cabeça baixa. Um veterano idoso, com os olhos marejados, murmurou com os lábios trêmulos: "Hoje é o festival do retorno dos deuses. Finalmente esperamos por ele." Jovens guerreiros com os olhos vermelhos de sangue gritavam: "As dívidas de sangue serão finalmente pagas. Nossa ira purificará a terra." Era como se eles não estivessem participando de um sacrifício, mas embarcando em uma jornada sagrada de vingança. Mais ainda, alguns ergueram as cabeças decepadas de prisioneiros imperiais, espalhando gotas de sangue em suas testas, e gritaram: "O sustento do Deus antigo está pronto." No auge dessa oração frenética, o ar subitamente se solidificou e um frio opressivo invadiu o altar de pedra como uma maré escura. Ele apareceu. Uma meia máscara entrelaçada com prata e preto cobria metade de seu rosto, enquanto o lado exposto era como uma escultura de gelo sob o luar, fria e implacável.
Seus longos cabelos caíam como névoa noturna, balançando levemente ao vento, como sussurros baixos exalados pelo abismo. Com sangue e neve como tapete, seus dedos pisavam levemente sobre ele, sem deixar rastro, como se nem mesmo a terra ousasse tocar sua presença. No altar, tudo estava em silêncio. Todos inclinaram a cabeça simultaneamente, como fiéis saudando um deus, tremendo em uníssono e invocando seu nome. Grande sacerdote, apóstolo do abismo gelado, enviado divino. A bruxa do desespero não respondeu, apenas caminhou lentamente até o centro do altar, parou sobre o padrão negro que estava prestes a rachar e fechou os olhos, apreciando aquele momento. Nesse exato momento, um estrondo grave veio das profundezas da terra. Como uma batida de coração, como uma roedura, como um saco estourando. Todo o altar tremeu levemente, como se o mundo sob seus pés estivesse despertando. Essa contorção massiva e maligna vinha do subterrâneo. O ninho-mãe sob a foca finalmente começou a contorcer o corpo impacientemente batendo contra a carapaça, esperando para se libertar e subir. Sentindo o ritmo sob seus pés, a bruxa do desespero abriu lentamente os olhos, um leve sorriso surgiu no canto dos lábios, e apenas ergueu a mão. Contudo, naquele instante, milhares silenciaram. Sua voz era baixa e suave, como uma lareira acesa numa noite de inverno, mas fria até os ossos. Você já se ajoelhou sob as botas de ferro do Império, viu seus entes queridos serem enforcados. Testemunhou incêndios devastadores consumirem sua terra natal na Terra da Neve, corroendo a carne na neve derretida, apenas para sobreviver. Eles vos chamaram de bárbaros, vos chamaram de sangue pecador. Mas vocês nunca se esqueceram. Ele abriu os olhos e uma luz, como uma lâmina gélida, varreu o vale. Mas vocês nunca desistiram da vingança, porque são os filhos da Terra da Neve, a linhagem do abismo gelado, os vingadores do destino. Ao ouvir suas palavras, os jurados da neve tremeram de excitação, sua respiração acelerada, mas permaneceram prostrados, sem ousar interromper. A bruxa do desespero abriu os braços, como se quisesse abraçar todo o território do norte. E a partir de hoje não imploraremos mais por misericórdia, não suplicaremos mais pelo destino. Despertaremos o Deus ancestral com sangue e despertaremos o poder com encantamentos. A partir de hoje, a neve não será mais branca e pura, será manchada de vermelho pela vingança. Sua voz foi se elevando gradualmente como um trovão rasgando o silêncio, alcançando os céus. O Império se ajoelhará no fim do inferno, observando você retornar ao território do norte, reconstruir a Terra da Neve e acender o último farol do abismo gelado. Após as palavras da bruxa, um silêncio prolongado se fez presente por vários instantes, como se o céu e a terra estivessem prendendo a respiração. Mas no instante seguinte, uma onda de gritos irrompeu. Abismo gelado, eterno e imortal. Vingai o Deus ancestral. Sacrifício pela Terra da Neve. Foi um rugido frenético que dilacerou gargantas, misturado com choro, uivos e orações, varrendo todo o Vale da Neve. Milhares de jurados da neve ajoelharam-se simultaneamente com as mãos erguidas, o chão nevado encharcado de sangue e lágrimas. Jovens guerreiros golpearam seus peitos com machados de batalha, os olhos injetados de sangue, como se tivessem ouvido o chamado de seus ancestrais. Xamãs anciãos ergueram trêmulos seus bastões de osso, invocando palavras ancestrais aos deuses repetidamente, soluçando incontrolavelmente. Os jurados da neve eram como peregrinos levados à loucura, lágrimas, sangue, rugidos e dor se entrelaçando em uma terrível sensação de santidade, como se pudessem realmente ver algum deus invisível olhando para eles de longe. Eles acreditavam sinceramente. Na plataforma elevada, a bruxa de vestes negras observava silenciosamente a cena à sua frente. Ele não falou nem se mexeu. O vento gélido varria seus cabelos prateados e negros, como se o tempo tivesse parado a seus pés. Sob o rosto parcialmente coberto, um leve sorriso curvou seus lábios. Mas não foi algo sutil. Poderia até ser chamado de irônico. Que crianças boazinhas, mas uma peça precisa ser encenada por completo, sussurrou ele para si mesmo, com um toque de sarcasmo mordaz. Bruxa do desespero ergueu lentamente as mãos, como um santo aceitando adoração, seu manto negro esvoaçando ao vento nevado. E os milhares lá embaixo imediatamente irromperam novamente num rugido ensurdecedor, sacudindo os céus, como se até as montanhas estivessem tremendo. Nesse exato momento um baque surdo, como de um sino a tocar, veio das profundezas do altar sob seus pés. Os ladrilhos do piso incrustados com pedra de sangue tremeram levemente, e rachaduras visíveis serpenteavam silenciosamente por eles. Tum tum tum. Não era o som de rochas rachando, mas sim como de um coração gigante, despertando lentamente e pulsando no subsolo. Um som úmido e pegajoso de se contorcer vinha das profundezas da terra, como de uma besta gigante coberta de lama se revirando. Ou como se milhares de ovos de insetos estivessem eclodindo ao mesmo tempo, colidindo e se dilacerando uns aos outros. Os habitantes de Jurados da Neve, lá embaixo, estavam completamente alheios, pensando que aquele tremor era o Deus ancestral respondendo às suas preces. E comemoraram ainda mais freneticamente, alguns até mesmo se ajoelhando no chão e chorando alto. É Deus! O Deus ancestral nos ouviu. Conceda-me vingança. Queimarei cada pedra do império. Deus está aqui. A Mãe Divina respondeu. Os gritos eram como faíscas caindo em palha seca, inflamando instantaneamente o fanatismo de todo o altar. Milhares aplaudiram, rugiram, choraram, e guerreiros de joelhos golpearam a laje de pedra com a cabeça, rezando para que um milagre descesse. Mas aos poucos, algo começou a parecer errado. Tum, 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 tum. Uma vibração estranhamente rítmica vinha das profundezas da terra. Não era a resposta de um deus, mas um ritmo faminto. Os casulos começaram a pulsar violentamente, e densos ovos de insetos irromperam das fendas. Enquanto tentáculos cor de sangue rompiam os casulos e lentamente se entrelaçavam nos ossos de pedra e nas
formações mágicas, rolando como uma maré. Uma névoa sangrenta começou a vazar das rachaduras no chão, e o ar ficou úmido e quente, como se estivesse caindo na cavidade de algum corpo vivo. Nesse instante, o clamor cessou subitamente. A multidão parecia estar sem voz. Alguém abriu bem a boca, querendo continuar a aplaudir, mas apenas um suspiro trêmulo escapou. Inconscientemente alguém deu um passo para trás, puxando silenciosamente o braço de um companheiro ao lado, um medo desconhecido surgindo em seus olhos. Não. Os lábios de um membro sênior da tribo Jurados da Neve se moveram levemente murmurando. Imediatamente depois, um lamento indescritível veio do subsolo. Não um único som, mas milhares, dezenas de milhares de sons sobrepostos uns aos outros. O som era como de inúmeros bebês chorando simultaneamente na escuridão, e também como os últimos gemidos de almas devoradas antes da morte. O centro do altar de pedra de sangue se abriu. Um gigantesco ninho materno imponente emergiu lentamente do abismo de pedra de sangue, como se uma mãe sagrada caída tivesse concebido no ventre do inferno. Seu corpo apresentava uma beleza patológica da maternidade. A parte superior do corpo assemelhava-se a um humanoide retorcido, com os braços estendidos, saudando o retorno dos devotos como um ícone sagrado. Contudo, esse abraço não oferecia calor, mas estava manchado de morte, como se saudasse a destruição de todas as coisas. O rosto, quase feminino, tinha feições que pareciam uma fusão de inúmeras expressões de tormento. Os cantos da boca curvavam-se num sorriso choroso. Os olhos estavam cerrados e um líquido branco leitoso escorria continuamente dos cantos dos olhos. Mas não eram lágrimas, e sim fluido de incubação que vazava de ovos de insetos e plasma. Não havia globos oculares em seus olhos, mas densos enxames de insetos rastejando e se contorcendo, e a cada piscada. Era como se milhares de vidas estivessem gemendo e chorando. Abaixo da cintura, desintegrou-se gradualmente em ovários carnudos e órgãos reprodutivos, e do abismo construído de carne e sangue. Sacos de ovos pegajosos e tentáculos retorcidos jorravam continuamente, produzindo descendentes sem fim. Os cadáveres de insetos ainda não completamente formados rolavam e se debatiam no plasma sanguíneo e no muco, emitindo chiados pegajosos semelhantes ao choro de bebês. Toda a superfície do ninho da mãe estava coberta de rostos humanos, principalmente de antigas vítimas de sacrifício. E sustentando tudo isso, havia dezenas de tentáculos grossos e segmentados que cresciam do subsolo, profundamente enraizados na terra como patas de aranha, mastigando e enraizando-se entre a carne e a rocha. Na plataforma do altar, a bruxa do desespero contemplava em silêncio o colosso de sangue e carne que emergia do chão, como se estivesse olhando para uma obra de arte finalmente concluída. Verdadeiramente perfeito. Sua voz era suave a ponto de se distorcer, mas não havia compaixão humana em seu tom, apenas êxtase frio. Mais elegante e mais eficiente que as duas gerações anteriores, possuindo uma personalidade completamente independente e capacidade de tomada de decisões. Não precisa mais que eu o alimente constantemente, não é mais uma ferramenta, mas um aliado, até mesmo, o Deus do futuro. Este foi o resultado de anos de esforço meticuloso, a forma única e completa do ninho-mãe, o ninho-mãe do Apocalipse. Os ninhos-mãe da primeira e segunda geração eram como primitivos em comparação com esta forma completa. Não era apenas mais forte, mas também possuía um núcleo quase personalidade, com habilidades extraordinárias como autoaprendizagem, indução de imitação e disseminação de poluição mental. E os jurados da neve lá embaixo, que acabavam de gritar a chegada de Deus e sacrifício de sangue, agora permaneciam imóveis, um a um. Embora cada um deles fosse veterano de guerra, tais coisas bizarras claramente ultrapassavam sua compreensão. A multidão começou a recuar, não mais em empurrões animados, mas em uma tentativa instintiva de evitar o tumulto, e no caos, alguns caíram, outros gritaram. Isto não está certo. Este não é o Deus antigo, não é a forma que adorávamos. Um jovem guerreiro ajoelhou-se no chão, agarrando sua lança, mas tremendo por inteiro como uma criança despida. Os lábios de outro velho tremeram, tentando recitar antigas orações, mas nenhuma palavra saiu, apenas gemidos entrecortados. E o primeiro a reagir foi o líder deles, Shiro. Ele não foi dominado pelo medo como os outros, mas seu corpo inteiro enrijeceu repentinamente, como o de uma fera que finalmente percebeu a existência de sua jaula. O que exatamente é isso? Ele olhou fixamente com os olhos arregalados, as pupilas tremendo violentamente murmurando, enquanto encarava o bizarro ninho da mãe. Depois, na plataforma elevada, estava a bruxa vestida com gaze preta. A fúria irrompeu de seu peito como uma nevasca nas planícies cobertas de neve, e ele rugiu como um trovão. Vocês mentiram para mim. Mentiram para todos nós. Este não é Deus. Não é o antigo Deus do abismo. Este é um monstro. Uma calamidade. Por quê? Por que me deixei influenciar por você durante tanto tempo? Ele já foi a mais inabalável chama de fé, um símbolo que guiava seu povo na adoração aos deuses, e acendeu pessoalmente a primeira tocha de sacrifício. Agora sua voz rasgou os céus e a terra, comprovando sua própria insensatez. Ele finalmente despertou do belo sonho tecido pela ilusão da bruxa. Mas já era tarde demais. A bruxa do desespero apenas deu um leve sorriso, como se tivesse ouvido algo extremamente ridículo. Seus lábios se curvaram, como os de uma mãe benevolente observando a luta de um filho rebelde. Já faz muito tempo que ninguém grita comigo tão alto. Ele estalou os dedos levemente e pronunciou uma frase em voz baixa, então que a bênção comece. No instante seguinte, o mundo inteiro pareceu prender a respiração. Rachadura. Um estalo distorcido e viscoso soou, o som de alguma criatura proibida se abrindo lentamente. O que se seguiu foi um som nauseante, como de um tímpano rompido. O abdômen do ninho-mãe começou a se encher lentamente de dezenas de fissuras carnudas em forma de espiral. Cada uma era como uma boca ansiando por lactação, ou uma flor maligna desabrochando, com as membranas carnudas se contorcendo e enrolando, gotejando um plasma espesso de esporos.
Câmaras semelhantes a pétalas vibravam lentamente no plasma negro dos esporos, e um odor fétido emanava delas. Era um cheiro misturado com sangue, embriões em decomposição e esporos em fermentação, tão intenso que causava tontura. Aquilo se mexeu. Um fiel murmurou algo incoerente, olhando fixamente para a enorme flor de carne, como se estivesse sonâmbulo. Mas antes que mais pessoas pudessem expressar suas dúvidas, uma névoa tênue e translúcida flutuou lentamente das profundezas daquelas fendas. Não era uma névoa comum, mas uma névoa pegajosa de insetos. Girava e flutuava no ar como água, cada filamento aparentemente possuindo alguma consciência, imune ao vento, serpenteando pela plataforma elevada como uma cobra, espalhando-se lentamente pelo céu. Que estranho! Está falando comigo. Eu ouço me chamando, alguém murmurou com o olhar desfocado. A névoa começou a descer, cobrindo lentamente toda a praça do altar, depositando-se silenciosamente sobre as cabeças, os ombros e a respiração de cada fiel. Eles não perceberam que dentro daquelas névoas aparentemente inofensivas, inúmeros insetos cadáveres, tão finos quanto poeira, estavam escondidos. Cada inseto morto era menor que um grão de arroz completamente transparente, com órgãos internos vagamente visíveis, como um embrião de inseto recém-nascido flutuando, rastejando e espreitando no abraço da névoa. Eles se fixavam silenciosamente na pele das pessoas, nas unhas, nos canais auditivos e nas narinas. Inicialmente ninguém percebeu, até que o primeiro grito ecoou. Está rastejando nos meus olhos. O Jurados da Neve gritou de repente, jogando a cabeça para trás e arranhando freneticamente as órbitas oculares, com sangue jorrando, como se tentasse arrancar todo o globo ocular. Mas o que foi assustador foi que ele parou de repente. Seu corpo ainda tremia, mas sua expressão se tornou calma, serena como a de um bebê, embora seus olhos estivessem vazios. No instante seguinte, no chão, junto aos degraus, sob os pilares de pedra, as pessoas começaram sucessivamente a tremer, a se contorcer e a vomitar. Capítulo 211 – O exército de cadáveres de insetos. Shiro percebeu imediatamente que algo estava errado. Conforme a névoa começou a se espalhar, ele franziu a testa bruscamente, reconhecendo de imediato que aquilo não era uma cortina de fumaça tática nem uma ilusão. Objetos semelhantes a fios flutuavam na névoa, entrelaçando-se como ovos de aranha e balançando lentamente como cordões umbilicais não cortados. Eles eram seres vivos. Recuem, todos, evacuem o cânion. Ele rugiu, com a voz rouca como um grito. Shiro subitamente sacou a adaga da cintura e cortou a palma da mão, jorrando sangue. Ele usou a dor para manter a clareza mental, mas essa resolução durou apenas alguns segundos, o que estava longe de ser suficiente. Ao seu redor, os rostos dos guerreiros estavam pálidos, suas expressões atordoadas, cambaleando como se estivessem bêbados. Alguns ajoelharam-se no chão, agarrando o peito, com sangue escorrendo da boca e do nariz, as mãos apertando a cabeça com força como se tentassem expelir algo da mente. Então, um a um, eles se levantaram lentamente. Silvo. Algumas articulações estavam torcidas em ângulos desumanos, alguns peitos ainda subiam e desciam violentamente, mas seus rostos não mostravam medo nem dor, nem mesmo qualquer expressão. Suas pupilas eram branco-leitosas, seus lábios rachados, e algo parecia se contorcer sob a pele. Essa era a nova via neural formada pela família devorada por vermes após completar seu parasitismo. Idosos, crianças, mães, guerreiros, ninguém era exceção. Eles se levantaram sem mais se olharem ou falarem, mas como corpos sob algum comando, reunindo-se lentamente e formando fileiras. Fileira após fileira, como pilares de pedra que emergem da maré. Ao observar tudo isso, Shiro sentiu a garganta apertar, seca demais para emitir um som. Como isso pôde? Como é que isso pôde acontecer? Ele certa vez dissera: podemos vencer a batalha final contanto que o Deus antigo, a bruxa, seja uma aliada, ela nos será útil. Por causa de suas palavras, os membros de seu clã se tornaram como marionetes controladas por fios. E cada palavra que ele já havia dito agora parecia uma lâmina afiada, cortando seu coração, um golpe de cada vez. Eu estava errado, ele murmurou, eu não deveria ter feito você me ouvir. Eu não deveria ter. Quanto mais fraca a força, mais rápido a pessoa se transformava em um inseto cadáver, enquanto quanto mais forte a força, mais ela conseguia resistir ao inseto cadáver. Shiro resistiu por meia hora inteira, ele já havia tentado expelir o parasita à força. Com uma faca curta, ele abriu um vaso sanguíneo na coxa, drenando um fluido viscoso misturado com esporos, contendo alguns ovos de insetos ainda não eclodidos, que ele esmagou rangendo os dentes. Mas logo, novos fios de inseto começaram a penetrar na ferida. Isso fez com que seu ki de batalha se tornasse caótico, seu mar de ki ficasse turvo e sua consciência espiritual começasse a vacilar. E nesse instante, ele ouviu aquela voz. Você está cansado, criança? Era uma voz que não pertencia à realidade, suave como uma lembrança reconfortante das profundezas da infância, com o toque reconfortante de uma mão em sua testa. Mas ele sabia que não era a voz de sua mãe. Era a mãe da ninhada. Não, Shiro sussurrou, lágrimas finalmente escorrendo dos cantos de seus olhos. Aquelas não eram lágrimas de vingança nem gritos de fracasso, mas sim medo genuíno, solidão e arrependimento. Eu não deveria ter confiado nela. Eu não deveria ter. Ele ajoelhou-se no chão, a névoa ao seu redor agitando-se como uma maré, começando a infiltrar-se em seus ferimentos, tímpanos e órbitas oculares, pouco a pouco. Ele ainda lutava, as unhas cravando-se no chão, as costas arqueadas como as de um leopardo, o corpo convulsionando violentamente, mas não conseguia se livrar dos tentáculos que enredavam sua alma.
Mãe, ele murmurou baixinho, sua voz como o canto agonizante de um pássaro. No último instante antes de perder a consciência, ele pareceu ter uma alucinação. Muitos anos antes, sua mãe jazia em uma poça de sangue, estendendo a mão para ele e sorrindo. Mas desta vez, aquele rosto havia se transformado na face da mãe da ninhada. Isso fez Shiro soltar um rugido gutural que rasgou seus pulmões, como um lamento amaldiçoado. E suas cordas vocais se romperam completamente naquele instante, sua garganta perfurada pelo corpo do inseto, incapaz de emitir qualquer som novamente. Então, ele ficou em silêncio. A casa devorada por vermes penetrou em cada fresta do seu corpo, controlando seus nervos e apagando suas memórias. Shiro, o último líder dos Jurados da Neve, foi assim engolido pela névoa. Essa era a cena com que a bruxa do desespero sempre sonhara. Abaixo da mãe da ninhada, a névoa havia completado sua injeção. Uma máquina de guerra que se contorce e se expande constantemente. Ao redor, havia milhares de guerreiros jurados da neve que se tornaram seus fantoches. Ele simplesmente amava demais essa criação. Para isso, ele havia começado os preparativos 5 ou 6 anos atrás. Utilizando técnicas de ilusão e manipulação mental, ele reescreveu sutilmente a vontade de Shiro em inúmeros sonhos, conduzindo gradualmente aquele homem forte e frio, outrora conhecido por sua ferocidade, ao abismo da fé no renascimento do Deus antigo. Ele não tinha pressa, fazia as coisas com calma, gostava de ver um guerreiro determinado lutar, desmoronar e ser remodelado entre a fé e a loucura, como quem esculpe uma pedra preciosa. E os castigados pela neve? Um grupo de seguidores movidos pelo ódio mais eficaz do que qualquer catalisador. Ele lhes deu sonhos, deu-lhes esperança, deu-lhes a promessa de Deus. Ele os incitou a caçar cavaleiros e nobres, a fazer sacrifícios, para fornecer o combustível sanguíneo necessário para o crescimento da mãe da ninhada. Cada sacrifício era um elixir de crescimento que ele injetava na mãe da ninhada. E a mãe da ninhada havia falhado, se desintegrado, enlouquecido e até quase o devorado inúmeras vezes. Mas ele a cultivou com a mesma meticulosidade que uma flor rara, experimentando repetidamente com cada linhagem e estrutura até que ela pudesse crescer de forma estável em uma forma completa. Agora, tudo isso finalmente se concretizou. Dentro desse ninho gigantesco, a névoa dos insetos vinha se formando há 3 anos, com uma concentração tão alta que poderia corroer instantaneamente todo o acampamento. Mesmo alguém tão forte quanto Shiro só aguentaria meia hora. Milhares de jurados da neve caíram um após o outro em um curto período de tempo. Enquanto o incenso queimava, os insetos cadáveres dentro deles haviam assumido o controle de seus sistemas nervosos, reconstruindo seus músculos e cobrindo-os com espinhos quitinosos. Suas habilidades de combate, seu ki de batalha, seus instintos, tudo foi extraído, purificado e armazenado em seus corpos, enquanto memórias e vida, coisas tão inúteis, pereceram completamente. Eles já não eram humanos. Eram máquinas de matar completamente desprovidas de vontade própria, extensões dos nervos da mãe da ninhada, suas ferramentas mais perfeitas. É claro que a névoa inseticida só poderia ser liberada desta vez. Ele havia acumulado essa quantia durante 3 anos, e era suficiente apenas para cobrir este acampamento dos jurados da neve, mas já era o bastante. Com apenas esse evento, ele agora possuía um exército de cadáveres de insetos com milhares de jurados da neve transformados, dotados de ki de batalha e habilidades de combate e destemidos da morte. Mas isso não era tudo. Ele já havia enterrado dezenas de matrizes de primeira geração e matrizes de segunda geração em todo o território do norte. Esses núcleos de incubação também despertaram completamente esta noite. Inúmeras entidades à espreita, indivíduos infectados e cistos da névoa de insetos foram ativados simultaneamente, abrindo fendas como em um pesadelo por todo o território do norte. O destino do território do norte, a partir desta noite, não estará mais em mãos humanas. Até mesmo todo o império, o mundo inteiro mergulharia no caos. E tudo isso era apenas um caminho necessário até aquela porta. Seu objetivo final estava além de uma escuridão profunda, além de coordenadas incompreensíveis para pessoas comuns. Esse foi um retorno final. Nesse momento, a plataforma elevada estava vazia. Os oficiais castigados pela neve que patrulhavam o acampamento, os guardas em alerta e os cavaleiros mensageiros foram todos substituídos, sem saber, por insetos cadáveres. Suas aparências permaneceram inalteradas, mas por trás de suas pupilas, não restava nada além das correntes mentais da mãe da ninhada que os controlavam. A bruxa do desespero acenou levemente com a mão. A mãe da ninhada, como se pressentisse o chamado, emitiu um zumbido baixo, seus cistos se rompendo. E incontáveis membros da casa devorada por vermes abriram lentamente seus olhos gélidos e brilhantes. Esse exército de mortos-vivos se reuniu silenciosamente na noite, marchando em direção à cidade da Alabarda de Gelo. Eles passariam por cima de tudo. Destrua tudo. Implorar por ordem, transformar o território do norte em um criadouro de sangue e insetos. E ele simplesmente precisava ficar parado em silêncio no final da plataforma elevada, abrir os braços e abraçar o mundo. Isto é apenas o começo, disse ele. Capítulo 212. A chegada do corpo doméstico corroído por vermes. 9 de outubro. Território da Maré Vermelha. A neblina matinal ainda não havia se dissipado completamente, mas a região afetada pela Maré Vermelha estava mais tranquila do que o normal. Não havia o burburinho do mercado, nem risos de crianças, nem o ruído das carruagens. Apenas uma família após a outra, arrastando malas e carregando crianças nos braços, entrava silenciosamente nas várias construções de terra. Entrem, sussurrou uma velha de cabelos grisalhos, como se estivesse recitando um oráculo divino. O grande Lorde Luiz não nos fará mal. Ninguém recusou, nem ninguém reclamou. Apesar de as construções de terra serem pequenas e apertadas, as pessoas ainda assim formavam filas organizadas para entrar, porque era uma ordem de Luiz.
Eles se lembravam claramente de que pouco mais de um ano antes, ainda estavam encolhidos no gelo e na lama, dormindo em tendas rachadas e comendo mingau misturado com raízes de grama e fragmentos de ossos. Naquela época crianças morriam congeladas todas as noites, e adultos cavavam sepulturas em silêncio pela manhã. Foi Luís quem acendeu a lareira no vento e na neve, trouxe remédios durante as epidemias e construiu pessoalmente celeiros durante a guerra. Graças a ele, eles podiam comer à vontade, tinham lenha para queimar e roupas para vestir. As tendas deram lugar a casas de tijolos, as noites frias ganharam fontes termais. Campos de trigo surgiram ao pé da montanha e novos canais de irrigação foram abertos na montanha. As estradas foram reparadas, os armazéns foram selados e as clínicas médicas receberam pessoal. Esses não foram milagres realizados por meio da oração. Ele os deu. Essa foi a realidade trazida por Luís Calvino. Então hoje, quando ele pessoalmente ordenou, entrem nos edifícios de terra, não saiam e cooperem plenamente, todos ouviram como se tivessem escutado o sussurro de um Deus. Eles não hesitaram nem questionaram, apenas proferiram palavras de confiança em Luís. Nosso grande Senhor não nos fará mal. Nós somos o seu povo. Seu comando é um oráculo divino. Alimentos, água e itens de primeira necessidade já estavam preparados nas construções de terra, distribuídos de acordo com o número de pessoas, em perfeita ordem. Num canto, várias caixas de lenha e lâmpadas simples estavam empilhadas, como se um longo período de confinamento tivesse sido previsto desde o início. É só por um tempo, vai passar logo, disse um menino à irmã com um sorriso. Mas ninguém sabia quanto tempo levaria esse em breve. Do lado de fora, na cidade da Maré Vermelha, em campo aberto perto das muralhas da cidade, acampamentos simples, porém resistentes, já haviam sido montados. A tenda principal ficava no centro, cercada por postos de sentinela e tochas, e os cavaleiros da Maré Vermelha estavam impecavelmente alinhados, suas armaduras reluzindo e seus estandartes tremulando silenciosamente. Nenhuma buzina foi tocada, nenhum discurso motivacional foi proferido, porque eles nem sequer sabiam quem era o inimigo. Mas eles sabiam quem havia dado a ordem, Luís Calvino. Ele não explicou muita coisa, nem revelou os motivos. Por meio das repetidas ações de Luís, eles internalizaram uma crença fundamental. Mesmo que você não consiga enxergar o quadro completo, você deve escolher obedecer a Lorde Luís. Assim, quando a ordem foi dada, eles não hesitaram, apenas empunharam suas espadas com determinação. Toda a Maré Vermelha parecia ter entrado em um ritual silencioso. Todos acreditavam que uma forte chuva estava prestes a cair, mas a fé deles estava pronta para enfrentar qualquer coisa. Logo chegou a manhã de 10 de outubro. A luz da manhã ainda não havia rompido as nuvens, e a área externa do acampamento estava silenciosa, com apenas uma fina névoa pairando no ar e um frio cortante. No momento em que Luís abriu os olhos, sua intuição já estava soando alarmes em sua mente. Hoje a profecia se cumpriu. Sem hesitar, sentou-se quase que por reflexo, erguendo a mão para acionar a interface que lhe pertencia exclusivamente, o sistema de inteligência diária. Uma interface translúcida em azul e branco, emitindo um zumbido suave no ar, com linhas de texto carregando e congelando rapidamente. Atualização diária de inteligência completa? 1. A bruxa do desespero despertou o ninho da mãe do apocalipse. A névoa da casa devorada por vermes, liberada pelo ninho da mãe, cobriu completamente a formação principal do exército dos castigados pela neve na noite passada. Mais de 6.000 membros da tribo Jurados da Neve foram transformados em corpos domésticos devorados por vermes inconscientes. Eles começarão destruindo a cidade da Alabarda de Gelo e avançarão para o norte, tentando mergulhar o território do norte e até mesmo o mundo inteiro no caos. 2. A bruxa do desespero ativou o ninho da mãe na fenda da Rocha Verde. Espera-se que o ninho da mãe alcance o perímetro externo do território da Maré Vermelha em 3 horas. Se a linha de defesa cair, o corpo doméstico devorado por vermes afetará todos os residentes e cavaleiros locais. 3. O ninho da mãe no Vale da Montanha de Gelo Congelado também despertou. A família devorada por vermes atacará o território da Nuvem Vermelha, o território da Raposa Branca e o território do Corvo. 4. A bruxa do desespero espalhou um total de 23 embriões de ninhos-mãe no território do norte, 12 locais estão atualmente ativados. Existe uma misteriosa conexão psíquica entre os ninhos-mãe. Luís leu cada item atentamente, com o olhar fixo na primeira linha da tela de luz. A bruxa do desespero despertou o ninho da mãe do apocalipse. A névoa da casa devorada por vermes, liberada pelo ninho da mãe, cobriu completamente a formação principal do exército dos castigados pela neve na noite passada. Uma sensação gélida, difícil de suprimir, surgiu das profundezas de seu coração. 6.000, nem 60 nem 600. Eram 6.000 jurados da neve, que já eram inimigos perigosos no território do norte. E agora eles haviam se tornado o corpo doméstico carnívoro. Corpos de mortos-vivos, ainda conservando sua aura de batalha e habilidades. Aquela intenção assassina instintiva aprimorada em sangue e neve. Além disso, seu caráter contagioso e comportamento de enxame. Era simplesmente uma versão invencível de um exército de zumbis. A mente de Luís imediatamente evocou imagens. A névoa da casa devorada por vermes se intensificava, o ninho-mãe presidia, o corpo da casa devorada por vermes movia-se velozmente pela névoa, sua pele apodrecida, mas seus movimentos como o vento, um único soco estilhaçando uma parede de pedra, um único golpe de espada arremessando um escudo pelos ares, mesmo cortado ao meio, ainda se contorcendo para frente. E o pior era a fonte de tudo isso, o ninho-mãe do juízo final. Só pelo nome, nenhuma outra explicação era necessária. Definitivamente não se tratava apenas de uma versão ampliada de um ninho-mãe comum, mas sim da forma definitiva, da construção extrema de todo o sistema. Ele se lembrou subitamente da vaga profecia no sistema diário de inteligência. O mal alimentado pelos jurados da neve está despertando, e esta crise varrerá todo o território do norte neste inverno. Então esse era o mal.
Aquele mal há muito havia criado raízes e brotado no sangue e na fé dos jurados da neve, nem sequer exigia qualquer sacrifício, eles próprios eram as oferendas. Agora, restava apenas aguardar a resposta do Duque Edmundo. Louis expirou suavemente, seus olhos recuperando a calma. Não era que ele não quisesse contribuir, mas ele entendia claramente que a força militar que ele havia passado 2 anos construindo se despedaçaria instantaneamente se entrasse em contato direto com o corpo doméstico devorado por vermes. E o território da Maré Vermelha era sua base, meticulosamente assegurada com todos os seus recursos, e não podia ser perdida. Sem falar na ampliação do apoio. O simples fato de poder defender este canto do condado Pico de Neve em um mundo caótico e proteger dezenas de milhares de pessoas já era uma vitória. Ele poderia estabilizar o condado Pico de Neve, pelo menos esta terra não mergulharia no caos primeiro. Talvez ele não pudesse confrontar o ninho da mãe do apocalipse diretamente, mas se o sistema diário de inteligência pudesse fornecer informações úteis que pudessem decidir o campo de batalha, ele ainda assim o conquistaria. Ajudar no que fosse possível. Não apenas pelo Império, mas também por si próprio. Se o território do norte caísse, o território dele certamente não seria poupado. Então seu olhar se deteve na segunda informação. A bruxa do desespero ativou o ninho-mãe na fenda da Rocha Verde. Espera-se que o ninho-mãe alcance o perímetro externo do território da Maré Vermelha em 3 horas. Isso fez com que suas pupilas se contraíssem ligeiramente instantaneamente. Dessa vez, não era mais a distante cidade da Alabarda congelada, nem o vale da montanha de gelo congelado, mas a terra sob seus pés. Território da Maré Vermelha, sua base. A falha geológica da fenda da Rocha Verde, perto da extremidade leste de Maré Vermelha, ele havia enviado pessoas para investigá-la, mas não encontraram nada de anormal. No entanto, ele jamais imaginou que algo como um ninho-mãe pudesse estar escondido naquela área tranquila e desabitada. E além disso, que se tratava de uma unidade de combate que alcançaria a periferia de Maré Vermelha em 3 horas. Está muito mais perto do que eu esperava, disse Louis, franzindo finalmente a testa. Não se tratava de medo, mas de extrema vigilância. Ele não estava despreparado. Já havia implementado diversas medidas defensivas em torno do território da Maré Vermelha. E com sua força de cavaleiro, lidar com o ninho-mãe não era problema algum. Se isso viesse pelo caminho predeterminado, deveria ser possível interceptá-lo antecipadamente. Ele estava preparado, mas não podia, de forma alguma, baixar a guarda. Os membros do corpo doméstico devorado por vermes não eram inimigos comuns. Eles não sentiam dor e não tinham possibilidade de recuar. Ele sabia que se não pudessem ser eliminados de uma só vez, a situação se inverteria instantaneamente. Louis continuou a rolar a página para baixo, analisando a terceira informação. O ninho-mãe no Vale da Montanha de Gelo Congelado também foi despertado e varrerá o território da Nuvem Vermelha, o território da Raposa Branca e o território do Corvo. Esses 3 territórios próximos ao Vale da Montanha de Gelo Congelado estavam todos sob sua jurisdição no condado Pico de Neve. E entre eles, o território da Nuvem Vermelha era o feudo de seu meio-irmão Willis. Uma atrás da outra, de verdade, suspirou ele, esfregando a testa. Ele não podia ignorar a situação ali, não por laços familiares, mas por responsabilidade e ordem. Infelizmente, ele não pôde sair agora. Primeiro, era preciso estabilizar a Maré Vermelha. Os movimentos do ninho-mãe da espécie Psilocybe amarelado precisavam ser suprimidos imediatamente. Quanto à Nuvem Vermelha, Raposa Branca e Corvo, Louis só podia esperar que eles resistissem por mais algumas horas. Até que ele resolvesse a crise ali e então corresse para lá com suas tropas. Ele deslizou o dedo suavemente e a interface continuou a expandir-se para baixo. Até o momento, foram confirmados 23 ninhos-mãe despertados. Mesmo com a compostura de Louis, suas sobrancelhas se franziram naquele instante. Um único ninho de gado sem qualquer aviso prévio foi suficiente para engolir um condado inteiro. Mas agora a inteligência afirmou 23. Mesmo deixando de lado o ninho-mãe do apocalipse, esse número por si só seria suficiente para transformar todo o território do norte em uma terra morta. Esta não foi uma crise local, mas um colapso sistêmico. Espero que o aviso do Duque Edmund possa realmente tornar esses lords um pouco mais vigilantes, disse ele em voz baixa. Sua voz era baixa. Meses atrás, quando o Duque Edmund eliminou o primeiro ninho-mãe, ele já pressentia que algo estava errado e ordenou aos vários lords que se preparassem com antecedência. Infelizmente, nem todos estavam dispostos a seguir as orientações da profecia. Se não estivessem preparados, seus territórios cairiam em ruínas irremediáveis em pouco tempo, podendo até mesmo afetar todo o território do norte. O sistema de inteligência ainda estava sendo atualizado, e Louis leu as informações, mas comparado aos 3 primeiros relatórios, não era muito importante para ele. Não é inútil, mas irrelevante por enquanto. Ele anotou essa informação silenciosamente em seu caderno. Talvez fosse útil no futuro, mas não agora. O mais importante naquele momento era apenas 3 horas depois. A parte leste do território da Maré Vermelha enfrentaria seu primeiro ataque verdadeiramente significativo do corpo doméstico devorado por vermes. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.